Todo mundo junto? Sim? Então é o seguinte, o que eu estou sugerindo para o pessoal aqui do presencial que vale para vocês também? Porque nesses primeiros encontros eu vou te ajudando também a como é que você vai organizar. Gente, você não vai ficar dependente de mim para a vida toda, concorda comigo? Só igual o menino lá mandando mensagem de horas líquidas de estudo. Não é isso. O que você vai ter que fazer? Um Gold bem feito para poder o quê? Estudar sozinho. Então, para você poder estudar sozinho, você tem que deixar o seu material muito organizado. Para aguentar uns 6 meses aí, ficar o quê? Estudando até sair o seu edital. Concurso não é rápido, é demorado mesmo. Você faz um, daí, vamos supor, 4 anos você faz outro que te interessa, né? E aí, nesse meio tempo, você tem que conseguir continuar mantendo o ritmo de estudo e aumentando o aproveitamento. Aumentando. Então, o que eu vou te sugerir? Naquelas fichinhas pequenas, vocês lembram das fichinhas da aula passada? Que se alguém precisar na recepção, tem, pode pegar lá. Ou senão, o ideal é você comprar o quê? Um bloco, né? Que na Lucre custa R$3,20, já expliquei para vocês. O pessoal do online, a gente postou uma lá para vocês terem uma noção. Então, aquela fichinha, a gente vai comentar os exercícios mais pesados que a gente corrigir. Ou, se você preferir, por exemplo, quando eu marcar para a aula que vem, ó, fazer tais e tais e tais, a gente já vai, na hora que eu corrigir no quadro, vou corrigir sempre no quadro, que é mais fácil você acompanhar, você vai fazer o comentário onde? Nas fichinhas, porque aí depois é como se eu tivesse um livro de questões comentadas. A questão está lá, você vai tirando, você vai colocando em ordem. Então, vamos supor, esse exercício aí em especial, você tem aqui sua linha vermelha na fichinha, tá? Aí você colocou lá, página 413, questão o quê? 6. Se você quiser, você ainda pode colocar a banca. No caso aqui, eu sei que a questão é do cetro. Se você também tiver mais disponível, porque tudo vai depender do jeito que você vai estudar. Se o concurso está mais perto, você vai estudar mais esbaforido, você vai estudar mais, como é que eu posso dizer, pressionado, sem organizar. Se o concurso está mais distante, está na hora de você brilhar, porque aí você gasta 1 ano estudando português e aí a sua vida vai ser outra. Então, por exemplo, cetro, que concursos que fez ultimamente? Anvisa, não é isso? É o mais recente do cetro, é a Anvisa. Qualquer um de vigilância sanitária, eles são concursos de salários muito altos. Então, a prova tem que ser difícil mesmo. O que eu estou fazendo assim? Colocando para você saber que tipo de concurso essa banca faz. Porque na hora de você estudar, fica tudo fácil. Você organiza as fichinhas que são dessa banca, daquela banca, o que ela faz. Aí saiu o concurso da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, que está para sair, não está? Muito tempo sem concurso. Vai ter cargo de nível médio, que o salário é 5 mil. Então, basicamente, se você também está pensando nessas coisas, você vai aproveitar. Tudo. O Português Gold ele vai te dar um leque muito amplo. Você vai fazer 1000 exercícios, você vai fazer de todas as bancas, de todos os concursos. Tá? Bom, aí você fez isso aqui. Aí eu vou explicar a questão. No quadro aqui, vou te explicar, você vai entender tudo direitinho. Vamos supor... Flávio, não está escrito isso aqui não, eu sei. Não, eu sei. É porque, vamos supor, se você não entendeu
com o que está escrito aqui, aí você não vai entender também eu lendo, né? Então, eu já vou te explicar as regras da questão. Isso aqui que você vai precisar. Então, você anotou isso na frente da sua fichinha, beleza? Aí fez lá, pode copiar no caderno. Então, o que eu estou sugerindo é que a gente use sempre isso aqui, ó. Uma ficha para você fazer as questões e depois você guarda tudo, fica organizado, tá? Lá na recepção, quem quiser ficha hoje tem. Então, olha o que você vai fazer aqui. Olha para o quadro para você entender, tá? Quando eu escrevi aqui, ó, sorvete de morango, é a mesma coisa de sorvete morangoso, morangado ou moranguento? Tem jeito de usar isso? Não. Então, isso daqui é uma locução o quê? Adjetiva. E o que a questão está perguntando é se você sempre pode trocar por um adjetivo que correspondente. Pode ser que sim ou pode ser que não. Só que não é uma relação sempre possível. Nem sempre dá para trocar. Então, a regra é, nem sempre é possível substituir uma locução adjetiva por um o quê? Adjetivo correspondente. Nem sempre é possível. Então, eu tenho sala de reunião, é a mesma coisa de sala reunida? Claro que não. Concorda comigo? É sala de reunião, não tem jeito de eu fazer essa troca. Então, por exemplo, nesse caso, sorvete de morango é de morango mesmo e sala de reunião é só sala de reunião. Eu não consigo fazer essa substituição. Beleza? Até aí você ouviu? Olha aqui embaixo para mim. O governo investe em educação e, em função disso, o povo espera resultado. Por que o em função disso está entre vírgulas? É uma locução adverbial, ó. É um adjunto adverbial deslocado. Então, ele tem que vir entre vírgulas mesmo. O em função disso está lá bonitinho. Bom, aí você está vendo o conector E ali? Quando é que eu posso usar a vírgula antes do E? Somente se os sujeitos forem diferentes. Esta é a regra, só se os sujeitos forem diferentes. O governo investe em educação e, em função disso, o povo espera resultado. Quem que investe em educação? O governo. Quem que espera resultados? O povo. O sujeito é o mesmo ou o sujeito é diferente? O sujeito é diferente. Então, se o sujeito é diferente, cabe colocar a vírgula antes do conector E? Sim ou não? Sim. A regra vai te dizer assim, ó, usa-se vírgula antes do conector E sempre que os sujeitos forem diferentes. Flávia, mas o E vai ficar entre vírgulas. Isso é ilusão de ótica. Quem está entre vírgulas é o em função disso, que é um adjunto adverbial. Só que na hora que você lê a frase, você tem a sensação que é isso aqui que está acontecendo. E não é. Você tem essa noção? O em função disso é um adjunto adverbial deslocado, está entre vírgulas. E a vírgula antes do E é porque se trata de sujeitos o quê? Diferentes. Beleza? Então essa é a regra. 15% da produção apresentou ou apresentaram defeito. Isso é um sujeito que ele está constituído de numeral mais determinante. Toda vez que eu tenho numeral mais determinante, a concordância é facultativa. Então, eu posso fazer assim, ó, 15% da produção apresentou. Apresentou está concordando com quem? Produção. E 15% da produção, o quê? Apresentaram. Apresentaram está concordando com 15%. Então, 15% da produção apresentou o defeito, ou 15% da produção, o que, gente? Apresentaram defeito. Os dois são corretos e é um caso facultativo. Então, toda vez que eu tenho numeral mais determinante, a concordância é facultativa. Isso diz respeito a seu projeto. Posso pôr crase? Aqui? Por que não? Porque não se usa crase antes de palavra o quê? Masculina. Não é simples assim? Então, isso aqui é uma palavra masculina, se eu colocasse crase aqui, eu estava afastado de Deus. Então, não se usa crase antes de palavra o quê? Masculina. Não é isso que está acontecendo aqui? Não é, gente?
Bom, olhei para a palavra público. O que ela é? Paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Não é a antepenúltima sílaba? Então, público é o quê? Proparoxítona. Olhei para a palavra prêmio. O que ela é? Não é uma paroxítona terminada em ditongo crescente? Não é isso? Aí eu vou te ensinar uma regra daqui a pouquinho, que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente são chamadas de proparoxítonas eventuais. Mas eu tinha que saber essa regra, não tinha para fazer essa questão? Senão você não ia fazer nunca, né? Publicitário, não é a mesma coisa? Não é uma paroxítona terminada em ditongo quê? Crescente. Então, o que a gente chama de proparoxítona eventual? São as paroxítonas terminadas em o quê? Ditongo crescente. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente é chamada também de proparoxítona eventual. Isso é regra, tá? É nome. Você tem que decorar esses nomes, porque se cair numa prova assim, você não erra. Saída. Qual que é a regra? É hiato tônico. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente? Não. Só as paroxítonas terminadas em ditongo crescente são chamadas de proparoxítonas eventuais. Então, essa daqui é uma proparoxítona eventual ou real? Real. E essas duas, porque são paroxítonas terminadas em ditongo que crescente, são chamadas de proparoxítonas eventuais. Beleza? Até aí você conseguiu pelo menos entender o que eu estou explicando? Na sua ficha, o que você faz? Virou a ficha, porque você vai ganhar a noção de quantas regras caíram em cada o quê? Questão. Quero te mostrar que tem banca que é boazinha e banca que é perversa. Essa é perversa. Né? Você tem que, numa questão, saber a gramática inteira quase, e os detalhes. Então, virou a sua fichinha, aí você vai colocar assim, ó, número 1. Virou? Você vai colocar assim, ó, nem toda locução adjetiva, então é a regra que está ali, nem toda locução adjetiva equivale a um adjetivo. Então, nem toda locução adjetiva equivale a um adjetivo. Nem sempre dá para fazer essa substituição. Beleza? Quando não dá, não dá. Você nem olha pelo sentido, não pode trocar. Pensa comigo, se isso não é igual a isso, não pode trocar. Beleza? 2. Beleza? Usa-se vírgula. Então, a regra 2 que estava nessa questão é: usa-se vírgula antes do conector E. Então, usa-se vírgula antes do conector E, sempre que os sujeitos forem o quê, gente? Diferentes. Então, usa-se vírgula antes do conector E, sempre que os sujeitos forem diferentes. Isso não é o 2. Ok? 3. Em caso de numeral mais determinante, então você tem, em caso de numeral mais determinante, vírgula, a concordância será sempre facultativa. Então, em caso de numeral mais determinante, que é isso aqui, ó, 15% da produção. Em caso de numeral mais determinante, a concordância será sempre facultativa. O que é a concordância facultativa? Você pode usar a concordância lógica, que é com o núcleo, e pode usar também a concordância o quê? Atrativa, que é com a palavra mais próxima. Não é isso? Então, isso é o 3. Ok? 4. Então, na 3, você colocou assim, ó, em caso de numeral mais determinante,
a concordância será sempre o quê? Facultativa. Então, você pode usar a concordância lógica, que é com núcleo, e pode usar a concordância como atrativa. Então, em caso de numeral mais determinante, a concordância será sempre facultativa, pode usar a lógica ou o quê? A atrativa. Porque só de fazer a questão você também vai aprendendo coisas. Vai ou não vai? Pontuais, mas vai. Estou aqui, ó, 4. Não está aqui? Isso diz respeito a seu projeto. Não é isso diz respeito a seu projeto? O que acontece? Não se usa crase antes de palavra o quê? Masculina. Beleza? Cinco. O que é a 5? As paroxítonas. Então, 5. As paroxítonas terminadas em ditongos o quê? Crescentes. Então, as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes são chamadas... Então, as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes são chamadas de o quê, gente? Proparoxítonas eventuais. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente são chamadas de proparoxítonas eventuais. Até aí você conseguiu entender? Bom, se eu te desse isso aqui antes e você fizesse questão, você ia errar? Lógico que não. Então, na verdade, a gente erra porque não detém o conhecimento necessário para aquela questão. A gente não sabe direito e acaba tendo que chutar. Então, olha o que acontece. Vamos ler a nossa questãozinha lá para vocês terem uma noção do que você está falando. Tá? Então, você foi lá e leu. Levando em consideração as afirmações do texto e as orientações da gramática, o quê? Normativa tradicional, é correto afirmar que, no trecho, elevação dos impostos sobre produtos fumígenos. Ele te deu o adjetivo. O que é produto fumígeno? Deve ser o quê? Tabaco, alcatrão, nicotina. Não deve ser o produto que faz o fumo? Não é isso? Aí ele faz. O país cumpre 4. Do primeiro período do segundo parágrafo, a expressão sublinhada pode ser substituída sem que ocorra erro gramatical ou prejuízo semântico por produtos para fumantes. Produtos fumígenos não são produtos que fazem o fumo? É diferente de produto para fumante. O que é produto para fumante? Isqueiro, o que mais? Cigarrete, né? Lugar para você guardar, sei lá, carteira de cigarro, chiclete, cinzeiro. Então, isso é produto para o quê? Fumante. Beleza? Letra B. No trecho. Então, a letra A está certa ou errada? Errada, porque altera o sentido. No trecho, nenhuma nação em desenvolvimento conseguiu ainda combinar todas as 6. E, no plano mundial, você viu que no plano mundial aí era uma adjunta adverbial? Não é uma adjunta adverbial deslocado? Por isso que ele está entre o quê? Vírgulas, tá? Apenas 5% da população estão protegidos por elas. Do terceiro período, é correto incluir uma vírgula antes da conjunção e. Bom, se você soubesse a regra, você ia falar assim, ó, para eu saber se posso ou não colocar uma vírgula antes do e, não é olhar se está bonito ou feio, é ver se o sujeito é igual ou o quê? Diferente. Então, eu fui lá e olhei. Nenhuma nação em desenvolvimento conseguiu. Quem não conseguiu combinar? Nenhuma nação. Não, nenhuma nação. Depois eu tenho assim, ó, apenas 5% da população estão protegidos. Quem que estão protegidos? 5% da população. Então, o sujeito é o mesmo ou é diferente? Diferente. Se os sujeitos são diferentes, cabe vírgula antes do e ou não? Cabe. Então, pode pôr uma vírgula antes do e. Não é isso que acontece, gente? Então, vou usar a vírgula antes do conector e. Depois, o trecho, apenas 5% da população estão protegidos. O estão protegidos está concordando com 5%, não é? Porque está no plural. Do terceiro período do segundo parágrafo, deve obrigatoriamente. Só de vir escrito deve obrigatoriamente já está errado, né? Então, deve obrigatoriamente ser reescrito da seguinte maneira para evitar erro. Então,
já está errado, porque não é obrigatório, e não é evitar erro, porque não está errado. Apenas 5% da população está protegido. Aí piorou a situação, né? Se pudesse, tinha que ser está protegida. Então, primeira coisa, tem que ser está protegida. E segunda coisa, não tem erro e não é obrigatório. Na verdade, é só um caso que facultativo. Eu poderia usar estão protegidos e poderia usar também o que? Está protegida. Perfeito? Depois, o trecho. O Brasil recebeu menção elogiosa do relatório por seu modelo de maços. É provável que você nem tivesse visto que o erro era crase, né? Que a gente às vezes lê e não acha. Aí está lá assim, ó, do terceiro parágrafo, pode ser reescrito da seguinte maneira, sem que ocorra erro ou prejuízo semântico. O Brasil recebeu uma menção elogiosa do relatório devido a seu modelo de maços. Viram o que aconteceu antes do seu? Tem uma crase. Não se usa crase antes de palavra, o quê? Masculina. Logo, isso está errado. Os vocábulos relatório, relatório não é uma paroxítona terminada em ditongo que crescente. Às vezes não cai o ditongo crescente mesmo, mas cai um negócio desse, que você precisava saber, de qualquer jeito. Como é que eu vou te explicar se você não sabe o que é ditongo? Não é? Então, isso é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Moléstias, também não é uma paroxítona terminada em ditongo crescente? Público, proparoxítona, real, não é? E saúde é um caso de o quê? Hiato. Todos extraídos do terceiro parágrafo do texto foram acentuados pelo mesmo motivo. Todos eles são proparoxítonos reais ou eventuais. Se não tivesse saúde, seria certo. Concorda comigo? É saúde aqui. Eu que pus saída ali. Então, se não tivesse saúde, o que ia acontecer? Estaria certo. Deu para ter uma noção da questão, sim? Vocês terem só uma noção. Então, eu sempre vou pegar umas mais abusadas, vamos dizer assim, que envolvam o conteúdo que eu vou estar dando. No caso, ali é só o ditongo, que a gente vai ver aqui no quadro, para você ver que, embora o conteúdo seja dado de forma fragmentada, em algum momento da sua vida, você vai ter que conseguir juntar e fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que nós vamos fazer mais ou menos uns 600 exercícios ao longo do processo e ao fim nós vamos fazer o resto. Tipo as mais avançadas, que a gente vai fazer prova inteira. Que aí você já tem que estar em condição de mexer numa prova sim. Tem ou não tem? Tem. Né? Que é muita coisa. Fácil não é não, gente. Nem as pequenas estão fáceis. Né? Você pega umas questões pequenininhas, menino é. Bom, então agora você está nas regras de divisão silábica. Terminou o seu conceito fonético, você colocou lá. Para cada grupo de palavras que eu colocar aqui, você vai saltar 3 linhas. Então você colocou aqui, ó. Pus aqui. Bíceps, pneu. Aí você saltou aqui 3 linhas, beleza? Sempre para cada número você salta 3 linhas. Então, aqui, ó, vermelhinho, saltar 3 linhas. O anterior acabou, outro título. Então, conceitos fonéticos era uma matéria, beleza? Acabou. Sempre quando acabar, eu vou te falar assim, acabou. Igual eu fiz ali, passou um tracinho e tal, fazer outro.
Então, a gente copiou esses grupos de palavras aqui. Saltou 3 linhas entre uma regra e outra. Até aí, como estamos? Anotaram? Ok? Sim? Então, olha aqui, ó. Primeira regra que você vai escrever, lá no número 1, você vai escrever assim, ó. Não existe sílaba sem vogal. Então, fez aqui. Bíceps e pneu, o que você escreveu? Não existe sílaba como? Sem vogal. Então, como é que você separou bíceps? Bi, e aí? Ceps. Isso aqui não ficou tudo junto? Se você for nessa de bater palma, como é que o menino faz? Bi, C, e a próxima palma tem que ser na sua testa, né? Porque não vai existir. Então, bíceps, não é isso? Meu menino de 11 anos fica lá separando palavra. Ah, minha professora mandou chamar a palavra. Eu falei, meu filho, você está afastando o concurso público de você. Para com essa ideia. Você vai ser auditor da Receita, a mamãe vai te explicar. Não tem nada disso. Olha para a palavra. Tem vogal? Não. Então, vai ficar junto. Não tem isso, não. Né? Agora, de verdade, dependendo do jeito que a professora ensina, ela está induzindo a um erro para o resto da vida. É ou não é? Olha o que a professora dele falou, de verdade, da 5ª série, tá? E a escola é boa. A questão é que, às vezes, a professora não está com tanta noção do que ela está falando. Ela falou assim, ó, se você pronunciar a letra I, se você pronunciar, é separado. Se você não pronunciar o I, fica junto com a sílaba anterior. Aí ela deu assim, ó. Claro que nas palavras que ela deu certo, mas o resto não vai dar, né, do mundo. Então ela falou assim, por exemplo, dinheiro. Você não fala dinheiro, você fala dinheiro. Eu pensei, ainda ensinando o menino a falar errado. Então, dinheiro. Você não fala dinheiro, você fala dinheiro. Caixa. Esse I some. Você fala o quê? Caixa. Eu falei, só se for o caixa do galo mesmo, porque o resto fala não. Então, caixa. Aí eu falei com ele, então fala isso aqui, Vitor. Aí ele, leite, leite. Eu falei, ô Vitor, tem a menor condição, meu filho. É leite, o I não some e é pronunciado. Mas eu mandei um bilhetinho para o professor. Eu falei assim, separe, por favor. Leite, né? Lei, então o I some. Pai, separa pai, professora. Pá, que ela vai fazer? É. Enfim, mas ela ensinou isso mesmo. Ela falou, se o I sumir, fica junto. Eu falei, de onde que essa mulher tirou isso? Né? Leite. O professor da Júlia, ano passado, isso aqui é professor maior, né? O professor da Júlia, semestre passado, fez português total, sábado de manhã. Gente, que não é vergonha nenhuma. Estou te falando que eu sou professora há 12 anos. Se um dia você não tomar vergonha na cara, não estudar gramática, na faculdade a gente não vê
Nada. Estou falando, só formei na UFMG, tá? Tenho 10 anos de formada. Não vê nada. Sabe como é que você aprende? Ou com um colega de trabalho. No meu caso, por exemplo, eu tive uma escola ótima. Eu dei aula no Pitágoras 6 anos. Meus coordenadores eram maravilhosos. Então, tem o Chico hoje, que ainda trabalha lá, Consolação. Então, você aprende com um colega de trabalho. Estou te falando de verdade. Às vezes eu fazia um enunciado de prova, aí alguém chegava para mim e falava assim, Flávia, gênero e tipologia é diferente. Aí eu falava assim, hã? Sabe quando você fala assim, você não entende nem quem a pessoa está falando. Aí eu chegava lá em casa, dava uma pesquisada, dava uma estudada. Mas no curso de letras, de uma maneira geral, nada. Pode perguntar quem você conhece que faz letras, pelo menos não é FMG, tá? Então, não tem nada de gramática, não. Então, a professora fazer isso aqui, eu tô, vamos dizer assim, brincadeiras à parte, ela não é doida, é porque ela não viu mesmo. Então, eles partem do pressuposto que a gramática, o professor vai correr o quê? Atrás. E tem que correr. Aí depois você pega um colega que já aprendeu e fala assim, aqui, me dá uma força aí, porque eu aprendi assim. Então, fui lá, os professores do Pitágoras mais velhos, olhavam e falavam assim, gente do céu, como é que eu posso não saber isso? Sabe quando às vezes você olha e fala assim, não tem condição você não saber. E não sabe. Você vai aprender aos poucos. Então, você fez bíceps e o pneu. Como é que você fez? P tracinho neu? Não. Por que não? Porque não existe sílaba sem o quê? Vogal. Então vai ficar tudo junto, pneu. Beleza? Então a regra é a mais básica possível. Gustavo, a mulher falar isso? Então, o Vitor está estudando para auditor, então já coloquei para assistir um português total básico, pelo menos o que cai. Gente, uma banca tipo a ESAF tem a cara de pau de cobrar um trem desse. Na Receita Federal. Muita gente não sabe e ela cobra de propósito. Então, pneu fica assim mesmo. Entenderam a primeira regra? Não existe sílaba sem vogal. Segunda regra é o seguinte. Está vendo essa consoante aqui? Ela é considerada uma consoante muda ou surda. O que é uma consoante muda ou surda? Que não está acompanhada de vogal. Beleza? Quando uma consoante não está acompanhada de vogal, ela fica sempre com a sílaba anterior. Então, eu falo teste. Quando chega aqui em tungstênio, eu tenho que fazer tungs, ou seja, o N, o G e o S não são consoantes que estão sem vogais? Então, todas elas vão ficar na sílaba o quê? Anterior. Então, fica tungstênio. Chega lá na prova, para te enganar, olha o que ele faz. Tung, que é mais ou menos do jeito que a gente fala, stênio. Já tem tanta letra nesse tung que você não nota que tem erro. Então, esse S que está aqui, ó, não pode. Ele tem que ficar sempre na sílaba o quê? Anterior. Todo mundo consegue entender? Eu brinco, eu falo assim, ó, essa regra aqui é igual mulher largada. Bebeu caipivótica, vai ligar para quem? Para o ex. Se tiver um monte de ex, esse cara aqui tem um monte de ex, está ferrado. O telefone dele vai tocar a noite inteira. Então, olha aqui. Sempre ex. Bebeu demais, meu filho, aquele ex que era muito forte, você foi lá e ligou para ele. Ou pelo menos mandou uma mensagem, né? Nessa hora você joga seu telefone dentro da caipivótica, que é melhor. Então, coloca aí para mim, você vai colocar assim, ó, consoante solta. Você já entendeu o que é uma consoante solta. O que é consoante solta? Sem vogal. Então, consoante solta fica sempre em sílaba anterior. Ok? Então, a divisão correta é teste e depois o quê? Tungs, tenho. Beleza? Estou aqui, ó. Ilha e trabalho. O que vai acontecer? Você lembra que isso aqui é dígrafo? Os dígrafos LH, CH e NH ficam sempre na mesma sílaba. Então, a sua regra que você vai anotar é assim, ó, os dígrafos. Então, os dígrafos LH, CH e NH ficam sempre como, gente? Na mesma sílaba. Então, os dígrafos NH, CH e LH ficam sempre na mesma sílaba.
Então, eu faço ilha e faço como? Trabalho. Beleza? Então, 4. Você vai escrever assim, ó. Consoantes duplicadas. Então, consoantes duplicadas ficam sempre separadas. Então, consoantes duplicadas ficam sempre como, gente? Separadas. Então, consoantes duplicadas ficam sempre separadas. O que eu vou ter? Carro. Passado. Então, consoantes duplicadas ficam sempre separadas. Perfeito? Então, carro e passado. Até aí vai? Bom, estou aqui embaixo. CREI, Caatinga. Não são vogais iguais? Não é isso? Ah, Flávia, só voltando aqui. Meu filho chama Thales com H e 2 L's. Primeiro que isso não existe, mas tudo bem. Pelo menos agora ele já sabe a regra de divisão do nome dele. Se os 2 L's ficam juntos ou separados. Independente das consoantes, se elas forem duplicadas, elas ficam o quê? Separadas. Mas isso aqui dificulta o menino até a fazer a ficha quando ele é pequenininho, porque simplesmente ele não vê esse dígrafo. Isso não existe. Ele vai lá estudar e vai estudar assim, ó, LH, CH e NH. Ele vai falar assim, e do meu nome? E o TH? Não, seu nome é um pouco estranho, não tem. Então, evita essas coisas. Não, de verdade. Vocês já pensaram nisso? Sou professora, ué. O menino simplesmente não tem isso no alfabeto, não sou. Aí você vai lá e coloca no nome do menino, o menino não entende. Estou falando de verdade. Ele vai decorar ali, mas ele vai achar estranho. Ele só vai entender isso quando ele tiver o quê? 15 anos que a mãe dele resolveu fazer do nome dele um adereço. Escreveu mais letra que precisava. De verdade. A gente às vezes não faz isso aqui, não é só porque gosta do visual. Ué, só porque gosta. Tá? Então, na verdade, SH, TH, PH, então, gente, Felipe com PH, isso não existe, é arcaísmo. Tá? Mas pelo menos esse já existiu. E esses daqui no português nunca o quê? Existiram. Nunca, nunca. Ah, e shampoo? Shampoo é com X, meu filho. Shampoo. E é com U e sem o quê? Acento. Tá? Então, CREI, vogais iguais ficam sempre em sílabas o quê? Separadas. Nossa, Flávia, meu nome é Thales, assim, não tem problema não. Isso aí é gosto também, né? Então, vogais iguais, o que você fez? Separados, beleza? CREI, Caatinga. Então, toda vez que forem vogais iguais, elas vão ficar em sílabas separadas. Está na 6. O que é isso? É um encontro consonantal o quê? Perfeito. O próprio nome já está falando, né? Encontro consonantal perfeito. Então, ele tem que ficar na mesma sílaba. Então, os encontros consonantais perfeitos ficam sempre na mesma sílaba. Os encontros consonantais perfeitos, eles têm R e L no meio da sílaba. É o que a gente chama de encontro consonantal, o quê? Perfeito. Então, os encontros consonantais perfeitos ficam sempre na mesma sílaba e apresentam o quê? R e L onde, gente? No meio da sílaba. Então, na hora de separar prato, como é que vai ser? Prato. Branco. Branco. Problema. Problema. Então, os encontros consonantais perfeitos ficam na mesma sílaba. Ok?
olha como é que é pleonástico, tudo no português. Porque às vezes o aluno só tem você tem que falar que fica em sílabas separadas, porque senão ele não vai construir o conceito. Mas você já viu que vogais nunca ficam na mesma o quê? Sílaba. Que toda sílaba tem apenas e somente uma vogal. Então, eu vou falar assim, ó, as vogais dos hiatos ficam em sílabas o quê? Separadas. Mas você entende que, na verdade, isso é óbvio, não é? Ah, então para que você vai usar esse pleonasmo? Tudo em divisão silábica é pleonasmo, gente, tudo. Na verdade, as regras que eu te dei de conceitos fonéticos é que justificam isso aqui. Entendeu? Só que aí a gente tem que sistematizar, então é melhor cometer o pleonasmo do que se errar na prova. Então, como é que nós vamos colocar assim? As vogais dos hiatos. Então, as vogais dos hiatos ficam sempre em sílabas, o que, gente? Separadas. Então, as vogais dos hiatos ficam sempre em sílabas, o quê? Separadas. Então, como é que você separou o teatro? Teatro. Vogal, vogal e vogal. Duas. Duas. Saída. Saída. Eu já escolhi esse rol de palavras para te explicar que nem todo hiato é o quê? Acentuado, senão a gente fica um pouco com isso na cabeça. Então, as vogais dos hiatos ficam em sílabas separadas. Ele não precisa ser acentuado, não. Beleza? Bom, aí na hora de escrever a regra 8, eu posso fazer assim, ó, as vogais do ditongo ficam na mesma sílaba? Não, porque ditongo não tem as vogais. Ele tem quantas vogais? Uma. Então, para não fazer coisa errada, eu vou falar assim, ó, os sons vocálicos do ditongo. Os sons vocálicos. Um é de vogal e o outro é de semivogal. Então, os sons vocálicos do ditongo ficam sempre na mesma sílaba. Então, os sons vocálicos do ditongo ficam sempre como, gente? Na mesma sílaba. Beleza? Então, o que é isso? Prêmio. Sons na mesma sílaba. Tênue. Apoio. Então, os sons vocálicos dos ditongos ficam sempre como, gente? Na mesma sílaba. E ali eu já separei certo, mas eu vou te dar umas dicas melhores, tá? Ok, tudo bem? Aí você colocou para mim assim, os sons vocálicos dos tritongos, que é a regra 9, os sons vocálicos dos tritongos ficam sempre na mesma sílaba. Beleza? Então, o som vocálico de tritongo fica sempre como? Na mesma sílaba. Como é que eu separo? I, quais? Para, quai. Então, aqui, ó, os sons vocálicos dos tritongos ficam sempre na mesma sílaba. Ok? Vocês lembram o que era essa regra aqui? Lembram? É aquela regra de quê? Do prefixo. Então, olha aqui, ó, eu tenho prefixos monossilábicos terminados em quê? Em consoante. Então, prefixos monossilábicos terminados em consoante. Ab, ob, ex, bis, trans. Sub, sob, e aí vai. Aí, olha o que acontece. Mais vogal e mais consoante. Se ele vier seguido de vogal, o que acontece? Junta ou separa? Junta. Então, prefixos monossilábicos terminados em consoante, mais vogal, formam sílaba. Então, o que você quis dizer com formam sílaba, quer dizer que é junto. Prefixos monossilábicos seguidos de consoantes,
não formam o quê? Sílaba. O que você quis dizer com isso? Que é o quê? Separado. Então, vamos pensar no que vai acontecer aqui, ó. Sublinhar é do de baixo. Sublinhar. Consoante com consoante, o que acontece? Separa. Não é separa? Transatlântico é aqui, ó. Transatlântico. Consoante com vogal, o que aconteceu? Junto. Subentender também, ó. Subentender. Consoante mais vogal, o que acontece, gente? Não é junta? Não é isso? Bisavó. Aqui, ó. Bisavó. Consoante mais vogal, junta. Bisneto. Aqui, ó. Bisneto. Não é consoante mais consoante? O S e o N. Então, junta ou separa? Separa. Abrogar. Abrogar. Consoante mais consoante, o que acontece? Separa. Todo mundo lembra disso aqui? Então, consoante mais consoante separa, consoante mais consoante. Beleza? Então, isso aqui você pode até lembrar, assim, a regra do bisavô e do bisneto, só para ficar mais fácil de você memorizar. Beleza? Bom, aí você tem que ver 3 observações de acentuação gráfica. Então, vamos lá. De acentuação, não, desculpa, de divisão. A primeira observação tem a ver com as palavras assim, ó. Primeira coisa que eu sei, como é que eu divido essas palavras? O que você está vendo ali? Prêmio, você está vendo isso aqui, ó. Prêmio. Então, isso é uma paroxítona terminada em ditongo como? Crescente. Não é isso que está acontecendo? Tênue. Não é também um ditongo crescente? Fez tênue. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Horário. Fez horário. Paroxítona terminada em ditongo que? Crescente. São todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente? Não é isso? Sim? Isso daqui é o que a gente chama de divisão gráfica. Quer dizer que se a questão for de divisão silábica, você vai ter que usar essa. Tá? Mas existe ao lado dessa um negócio chamado divisão o quê? Fonética. O que é a divisão fonética? Se você pegar qualquer dicionário, não precisa nem ser bom, tá? Premio, vai trazer isso assim, com 2 pontinhos. O que esses 2 pontinhos estão te indicando? Que na pronúncia pode ficar tanto junto quanto separado. Mas isso está indicando na pronúncia, não está falando que é para você fazer isso na questão de divisão o quê? Silábica. Então, isso aqui é só para efeitos de pronúncia. Ele está te mostrando que a pronúncia aqui é mais oscilante. Tênue. Você vai pegar o dicionário, vai estar tênue. Horário vai estar horário. Então, o que está escrito aqui? Está escrito assim, ó. As paroxítonas terminadas em ditongo que, gente? Crescente. Apresentam pronúncia o quê? Oscilante. O que é essa pronúncia oscilante? Junto ou o quê? Separado. E são chamadas de quê? De o quê? Proparoxítonas eventuais.
Isso só vale para as paroxítonas terminadas em ditongos o quê? Crescentes. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente apresentam pronúncia oscilante, ou seja, pode ser junto ou separado, e são chamadas de proparoxítonas eventuais. Não é isso, gente? Que é o que eu estava falando naquela questão, né? Primeira coisa, imagine que eu tivesse uma palavra tipo amáveis. Está nessa regra ou não? É uma proparoxítona eventual ou não? É ou não? Claro que não. Por que claro que não? Vamos lá. Amáveis. O E está mais alto que o I na retinha, não está não? Então o E é vogal e o I é o quê? Semivogal. Então, isso aqui é uma paroxítona, mas é uma paroxítona terminada em ditongo decrescente. E só está valendo para as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Todo mundo entendeu? Sim? Sim, sim, sim. Então, ou seja, a sua regra, ela só vale para um grupo de palavras, que chama paroxítona terminada em ditongo como, gente? Crescente, por isso que você tinha que saber antes classificar o ditongo. Senão você não consegue fazer, não. Não é isso? Amáveis não está nessa regra, porque o ditongo de amáveis é como? Decrescente. Eu adivinhei o ditongo ou eu sei a retinha? Eu sei a retinha, não tem jeito não. Ó. Como é que é a minha retinha mesmo? A, O, E, I, U tremado. Não é isso? Então, olha lá. Amáveis é do E para quem? Para o I. É decrescente. Agora, olha os outros. Tênue, não é do U para o E? Sobe. Prêmio, não é do I para o O? Sobe. Horário, não é do I para o O de novo? Sobe. Então, isso é ditongo o quê, gente? Crescente, e isso é ditongo decrescente. E eu só chamo de proparoxítona eventual quando o ditongo é crescente. Vou te explicar de um jeito que talvez você decore. Beleza? O negócio é o seguinte. Então, imagina que os ditongos crescentes e decrescentes são homens na faixa dos 60. Beleza? Casados. Casaram com a primeira namorada. Provavelmente, se é com a primeira namorada, conheceu na faculdade, alguma coisa assim. Não é? E ela, provavelmente, está na faixa de qual? Dos 60. Beleza? Que é o mais comum. Então, beleza. Se o cara estudou muito, passou na receita, né, mais novo e tal, ele é um ditongo crescente ou decrescente? Crescente. E se ele é um ditongo crescente, vocês acham que ele é mais estável ou mais instável? Não, ele é mais instável. Quanto mais dinheiro o homem tem, mais fácil é de soltar, viu? Então ele está lá, ele é um ditongo crescente, está em plena ascensão. Então, ditongo crescente é infiel. Homem, se tiver dinheiro e tempo, acabou. Você tem que dar um jeito, quebra o piso de casa, quebra o telhado, inventa um trem, não deixa sobrar, não. Então, moço é um ditongo crescente. Aí ele está passeando lá na Bandeirantes, né, com esse cachorro, já arruma uns cachorros muito bonitos, aí vai passear lá. Aí, tromba com uma moça de uns 20 anos, né? A moça, no Néctar da Serra, vai perguntar para ele, você é casado? A moça também, lógico, está sendo muito tendenciosa. Casado? Quem ele vai responder para ela? Mais ou menos. Porque, na verdade, ele é. O que vale é a divisão gráfica. Ou seja, no cartório, se ela entrar lá no cartório e pesquisar, esse moço é casado. É ou não é? Não é? Mas ele vai apresentar uma conduta o quê? Oscilante. Se outra de 60 perguntasse para ele se ele era casado, tem certeza que ele ia falar o quê? Sou. Mas como é a de 20, ele respondeu o quê? Separado. Depende. Então, ele tem uma conduta oscilante. Depende da pronúncia. Beleza? Isso porque ele é um ditongo como? Crescente. Quanto mais dinheiro, mais instável. É claro. Não é isso? Quanto mais dinheiro o moço tem, mais perdido ele dá. Não tem condição, não. E mais gente quer entrar no carro dele. Então, é perigosaço.
No caso desse daqui, é um ditongo como? Decrescente. O moço não quis estudar para concurso, ficou sofrendo as oscilações o quê? Do mercado. Quem passou no concurso na casa dele foi a mulher dele. Ela é auditora da Receita, ela é um filé, ela já fez todas as plásticas possíveis, o braço dela está muito melhor que o meu 5 vezes. Então, nesse caso, ela é um ditongo como? Ele é um ditongo decrescente. Esse moço, meu filho, ele não separa por nada. A cada ano de casado, o que ele faz com a aliança? Aumenta um pedacinho. Então, ele é um ditongo estável. Ele é um ditongo fiel. Por que ele é um ditongo fiel? Porque ele é um ditongo decrescente. E aí ele nunca separa mesmo. E os ditongos crescentes apresentam um comportamento oscilante. Mas esse comportamento oscilante é só na pronúncia. Ou seja, só da boca para fora, né? Que o moço fala. Porque, ou seja, se a questão for de divisão mesmo, como é que deve estar separado lá? Assim, para você não falar que admite 2 divisões, porque não é a mesma coisa. O que acontece é que ele se intitula, de vez em quando, proparoxítona eventual. É um solteiro eventual, né? Dependendo da conveniência, o que ele é? Solteiro. Eu sou casado, mas eu nem durmo com a minha mulher. E dependendo da conveniência da menina, ela até o quê? Acredita também, né? Deu para vocês entenderem? Então, um é estável, o outro é o quê? Instável. Ditongo crescente é o moço que passou na Receita. E ditongo decrescente é o moço que é mulher, que é marido de mulher da Receita. Né? Outra coisa. Deu para pegar? Entenderam que graficamente fica junto ou separado? Junto. Graficamente ele é casado. Na certidão ele é junto. É ou não é? Beleza. Então essa era a sua primeira observação. Só para você entender o que é uma proparoxítona eventual. Mesma coisa de solteiro eventual. Ok? Aí você está na observação número 2, que ainda continua mais ou menos sendo sobre esse grupo. Imagina o que eu tenho aqui, que são palavras terminadas em 2 sons vocálicos. Crescentes. Só pode aplicar para palavras terminadas em 2 sons vocálicos, o quê? Crescentes. Então, você tem que ter o tempo todo isso aqui na sua cabeça. Não tem, gente? Então, palavras terminadas em 2 sons vocálicos crescentes. Isso aqui é a regra do vizinho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar a sílaba anterior. Se a sílaba anterior tiver com acento, como é que fica o final? Junto. Se tiver sem acento, como é que fica o final? Separado. Então, você pode lembrar assim, ó, se houver acento no vizinho, o final fica juntinho. Beleza? Então, se tiver acento no vizinho, o final fica juntinho. Se não houver acento no vizinho, como é que vai ficar o final, gente? Separado. Então, isso aqui é o que acontece, por exemplo, com alegria, diário, economia, água, silêncio, horário e melancia. Então, primeira coisa que eu conferi é se essas palavras estão nesse grupo. Se elas terminam em 2 sons vocálicos como crescentes. Do I para o A, cresce ou não? Cresce. Do I para o O, cresce. I para o A, cresce. U para o A, cresce. Então, ditongo o quê? Crescente. Não é isso que eu estou olhando primeiro? Primeiro estou conferindo se cabe nessa regra, tá? Esse também cresce, cresce, cresce. Bom, então é exatamente aqui, ó. Palavras terminadas em 2 sons vocálicos de que tipo? Crescentes. Não é exatamente isso? Então, o que eu estou pedindo para você olhar? Se tem acento na sílaba anterior. Tem acento na sílaba anterior? Não. Então, como é que é para ficar o final? Separado. Como é que vai fazer, então? Alegria. Se não tem acento na sílaba anterior, fica separado. Diário, como é que faz? Diário.
Por que que ficou junto? Se tiver acento no vizinho, como é que fica o final? Juntinho. Ok? Economia, como é que vai ser? Economia. Tem acento no vizinho? Então, como é que fica o final? Separado. Água, como é que faz? Água. Tem acento no vizinho? Tem, gente? Tem. Então, como é que fica o final? Juntinho. Silêncio. Tem acento no vizinho? Então, como é que você faz? Silêncio. Então, se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Mas para eu aplicar essa regra, eu estou considerando os sons o quê? Crescentes. Senão depois você erra e põe a culpa em mim. Horário, horário. Melancia separa, não separa? Melancia. Então, verifiquei sempre a sílaba o quê? Anterior. Então, se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Isso aí é só para eu tentar te explicar de uma maneira prática quando é que é ditongo e quando é que é o quê, gente? Hiato. Não é isso? Então, basicamente, o que eu estou tentando fazer é diferenciar para você ditongo de hiato, só que de uma forma mais visual. Por quê? Eu te falo assim, o ditongo fica na mesma sílaba, o hiato fica em sílaba separada, mas normalmente o problema é que você não sabe quando que é ditongo e quando que é o quê? Hiato. Então, eu te dou uma dica, assim, para você conseguir separar e, a partir da divisão, concluir se é ditongo ou hiato. É o contrário. Bom, além dessa regra do vizinho, que cai muito em prova, basicamente, nas questões de divisão, vocês vão usar duas regras. A regra do vizinho e a observação número 3, que é tipo uma regra do 3, 2, 1. Então, são palavras terminadas em 3 sons vocálicos. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o último som. Só quero que você olhe o último, tá? Então, se o último som for O ou A, você vai deixar 2 e 1 separados. Se o último som for outros, 3 juntos, todos juntos. Aí a menina fala assim, não entendi, nem expliquei, ué. Vamos supor que você tenha ideia. Olha aqui, ó. Primeira coisa que eu percebi que são palavras terminadas em quantos sons vocálicos? 3. Então, tem 3, 3, 3, 3, 3. Deixa eu pôr um diferente aqui, ó. Joia. 3. Porque aqui ficou tudo só para ter um outro. Tá? Então, são palavras terminadas em quantos sons vocálicos? 3. O que eu te pedi para fazer? Olhar o último som. Se o último som for quem? O ou A, o que é para você fazer? Colocar 2 e deixar o último separado. Então, aqui, ó, o último é O ou A? É ou não? É. O último é O ou A? É. O último é. E o último? É. E o último? Não. E o último? Não. Quando o último não é a O nem é A, o que acontece? Mantenha os 3 o quê? Juntos. É tritongo. Então, você vai fazer sagões. Uruguai. Então, mantenha os 3 sons o quê? Juntos. Se o último não for O nem A. Se o último som for O ou A, o que nós vamos fazer? Joia. 2 e depois o quê? 1. Eu brinco com vocês que é a regra do 3, 2, 1, exatamente porque ou ficam 3 juntos, que é o caso aqui, ou ficam 2 e depois o quê? Mais 1.
E como é que eu sei, Flávia, que ficam 2 e depois mais 1? Sempre que o último for O ou A, vão ficar 2 e depois mais 1. E essa regra cai pra caramba, tá? Então, aqui, ó. Jói, A. Ideia, assembleia, plateia. O risco é o menino fazer como? Vai lá e faz assim, ó. Plateia. Isso não existe. Vou te explicar por que não existe. Se terminasse em ia, tinha acento aqui. Porque ia ser uma paroxítona terminada em ditongo. Flávia, mas tinha. Pois é, você falou bem, tinha. Perdeu exatamente porque a divisão não é essa. Então alguém olhou para a palavrinha e falou assim, quem foi o sem noção que dividiu errado? Beleza? Aí a divisão certa não é essa daqui? Então ela, na verdade, é uma paroxítona terminada o quê? Em A. Ela não termina em ditongo. E as paroxítonas terminadas em A nunca deveriam ter sido acentuadas. Paroxítona terminada em A é igual janela. Janela tem acento? Tem ou não? Não, é igual bela. Não. Então, ideia é igual a essas palavras aqui, ó. É uma paroxítona terminada em A. Ou seja, ela nunca deveria ter tido acento. Alguém que analisou errado e achou que ela terminava em o quê? Ditongo igual a história. Aí o menino vira e faz uma bagunça, né? Fala assim, mas história não é uma paroxítona terminada em A? História não é paroxítona terminada em A. História é paroxítona terminada em ditongo que crescente. É uma paroxítona DC, ela não está terminando em A, está terminando em ditongo crescente. Beleza? Então é bom que você já mais ou menos já sabe que o acento foi abolido dessas palavras também para corrigir um erro conceitual. Então a divisão correta é, se a última letra é A ou O, o que a gente vai fazer? 2 mais 1. Se qualquer outra letra estiver na última posição, E, I, o que nós vamos fazer? Manter os 3 sons o quê? Juntos. Beleza? Então você acabou de ver mais uma parte que é o quê? Divisão silábica. Isso aqui você encerrou. Ok? Deu muito? Não, já acabou. Flávia, você vai marcar exercício hoje? Não, vou marcar a quinta, que aí eu vou estar basicamente finalizando o capítulo e a gente marca uma sequência. Tá? Sempre de uma semana para outra, dá tempo de fazer, tranquilo. Pronto, só isso.